Olá, sejam bem-vindos a este canal. Eu decidi criar esse espaço para falar sobre uma vida mais simples, leve e com propósito. Eu me chamo Evelyn, sou cristã, esposa, mãe e pedagoga. Mas este canal não é sobre expor a minha família, e sim compartilhar aprendizados para você ter uma vida mais leve e com propósito, uma vida que irá facilitar o seu dia a dia. O que é ter uma vida simples? Quando falamos de vida simples, algumas pessoas pensam que é morar num campo, ser solitário, ter pouquíssimas coisas. Mas para mim, uma vida simples não é sobre quantidade, e sim com viver uma vida com intenção, com propósito. A vida simples é você escolher ter menos compromisso desnecessário, é você ter uma rotina funcional, é você ter menos coisas para organizar no dia a dia, é você ter uma vida leve. Eu iniciei no minimalismo em 2022, bem quando estava lá na fase da pandemia, no qual eu havia sido mandada embora do meu emprego, a loja em que eu trabalhava havia fechado. E eu percebi que eu tinha muitas roupas, muitos sapatos, porém na hora de eu sair, eu nunca tinha nada. E eu percebi que as minhas roupas não se combinavam entre si. Então, eu estava o tempo todo comprando roupas para alguma ocasião e ficava ali guardado, era dinheiro gasto e sempre tinha esse consumo. Como eu trabalhava numa loja de sapatos, eu tinha muitos sapatos. Eu tinha uma faixa de 20 pares de sapatos, os quais eu gostava, fora os quais eu comprava e machucava meu pé ou não gostava de alguma coisa que eu doava para minha família. Então era muito sapato. Só que eu não sabia comprar. Eu acabava comprando um sapato de festa que só iria usar quando uma vez por mês, e olha lá, às vezes uma vez por ano. Então eu não sabia fazer essa compra consciente. Eu também gostava de acompanhar a moda. Resumindo, eu não sabia comprar de uma forma correta. E nesse processo de pandemia, no qual ficamos em quarentena, eu pude perceber que eu tinha muita roupa. Eu tinha um guarda-roupa de casal lotado de roupas minhas. E sapato, como eu comentei anteriormente, eu tinha 20 pares de sapato. E nesse processo eu comecei a olhar as minhas roupas e eu via que eu estava querendo acompanhar, ser igual fulana, ciclana, e muitas vezes aquelas roupas já não faziam mais sentido para mim. Eu já estava casada, então eu tinha vestido, não que eu usasse roupa curta, mas eu tinha uns vestidos que não acompanhavam mais essa fase. Me conte aí se você também, depois se você casou, você mudou as vestimentas que você usava. Porque aqui eu mudei bastante. Então eu tinha muitos vestidos mais curtos, coladinhos, que eu não me sentia bem em usar. E o que eu fiz? Eu comecei a separar todas essas roupas. Eu tinha muitas roupas com estampas. Então, eu lembro que estava até numa fase de umas camisetas que tinha um monte de fruta, ai bichinho, que eu, na verdade, para você ter uma noção, eu nem gostei da camiseta, mas eu comprei porque todo mundo estava usando. E eu comecei a arrancar essas roupas. E eu fiz um bazar. Fiz um bazar nas redes sociais, no qual eu postava um desapego, na verdade, né, que fala.
um desapego, e aí várias pessoas começaram a comprar essas roupas de mim. E se eu não estou enganada, a primeira vez que eu vendi todos os meus vestidos, gente, tinha vestido que eu usei uma vez só. Então, eu comprava roupas que marcavam muito. Então, não era uma roupa básica, é uma roupa que, se eu fui hoje num lugar, tirava foto, todo mundo já sabia. E eu me preocupava muito com isso, de saber, eu tinha medo de a pessoa achar que eu estou usando sempre a mesma roupa. E isso era a minha vida lá em 2021, 2022. Depois eu comecei a ter mais consciência. Vendi essas roupas. A primeiro desapego meu, se eu não estou enganada, foi no valor de R$ 500. E nisso eu inverti em roupas mais conscientes, mais básica, descobri o meu estilo, quais roupas eu gostava de usar, quais ficavam bem em mim, e comecei a investir nessas roupas. Então eu desapeguei de muitas roupas, vendi, e hoje o meu guarda-roupa tem pouquíssimas roupas, porém são todas uma conversa com a outra. Uma se encaixa perfeitamente com a outra. E nesse processo eu quero compartilhar com vocês também os meus aprendizados para você saber como comprar roupas, não ficar tão preocupado com o que as pessoas pensam sobre a sua roupa, você descobriu o seu estilo. Então, se você se identificou com este canal, se inscreva, venha fazer parte dessa jornada comigo.